Senhor. Evangelho de Marcos, seu último capítulo. Capítulo de número 16. É tão bom chegarmos aqui ao púlpito e já percebermos o preparo do Espírito Santo, a unção que ele desprende sobre a gente. Às vezes dá trabalho segurar, agarrar essa unção, porque os nossos olhares estão às vezes divididos. Mas se a gente fechar a percepção no Senhor, a gente vai entender esse cuidado, essa chuva que Ele lança sobre a igreja. A igreja é um lugar querido de Deus, é uma coluna, é um baluarte, é uma bandeira. A igreja tem autoridade, detém a palavra, é voz altiva e amorosa de Deus na terra. Então o Senhor, quando a gente se ajunta e forma um corpo invisível, porque ligado pelas cordas de Deus, Ele se faz presente porque Ele é a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso entendimento e o poder para realizar aquilo que Ele põe em nossos corações. Então vamos lá, Marcos 16. A partir do versículo 1. O Senhor nos diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos diz. Amém, queridos? Esse é o texto. Vamos orar? Glória a Deus. Pai querido, amado, justo, Senhor de toda glória, nos acolhemos em Ti nesse momento. Tomamos, ó Deus, da Tua unção dispensada sobre essa igreja nesse momento. Obrigado por tudo, por cada vida que adentrou aqui. Faz grandes milagres, opera grandes obras, atende o clamor de cada coração, Senhor. Nos lava de novo com o sangue do nosso Cristo, Senhor, nosso Rei. E abençoa, Senhor Deus, especialmente aqueles que entraram com corações aflitos, desejosos de uma resposta. Que essa palavra seja uma resposta. Que saiam daqui diferentes, alegres, contentes, certeiros. Abençoa cada um em nome de Jesus. Nós tomamos posse desse espaço, consagramos ao Senhor, abençoamos as vidas, repreendemos toda tentativa de interferir na unção e na ministração do Senhor. Ordenamos as potestades que sejam fora daqui, estejam fora desse lugar, em nome de Jesus Cristo. Vem com teu poder e glória em nome do Senhor e abençoa cada um poderosamente. Diga comigo em nome de Jesus. Só para ficar bonito, diga em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu queria destacar esse versículo onde, o último que eu li, onde o anjo manda um recado para Pedro. Quem sabe hoje, nesta noite, você também sai daqui com um recado no coração. O anjo pede às mulheres que cheguem aos discípulos e
especialmente a Pedro, que ele vá adiante de todos para a Galileia. E Pedro aqui era chamado porque Pedro estava ausente. Ele havia negado o Senhor e tinha se entristecido. E tinha começado a observar as coisas de longe. Sua vida, de repente, virou um caos. Vamos lá, vista essa camisa. Alguém que andou com o Senhor, com o Mestre, sempre colhendo dele tantas coisas. E de repente, num instante, a sua vida muda, ele o nega. Ele, o corajoso, o intrépido, o ousado Pedro, de repente não tem forças nem coragem para dizer que realmente era um seguidor. Porque antes ele houvera prometido a morrer até por Jesus, mas agora ele fraqueja e diz: não conheço, não estou com ele, não o sirvo. Por isso eu queria ministrar sobre esse olhar do Senhor para a retomada da nossa fé. Pode ser que não, mas pode ser que sim, que haja no nosso meio algumas pessoas com o coração tocado por algum fato, alguma notícia, alguma circunstância, e de repente a sua vida perdeu o sentido real e apenas está vivendo sobre os fatos, o que vem acontecendo. Eu queria falar sobre essa saga de Pedro, mas antes eu queria que a gente fizesse uma viagem longa e a gente fosse lá no início de tudo, quando o Senhor constrói o universo. Gênesis foi dito nesta noite pelo apóstolo Timóteo. No seu capítulo 1, quando o Senhor cria todas as coisas, no seu versículo 1 diz assim, que no princípio o Senhor fez os céus e a terra. E no verso seguinte diz assim: mas ela estava sem forma e vazia. Eu queria trazer de volta para Pedro e também para nós e entender que vezes aqui o nosso coração fica meio que sem forma e vazio, embora tão cheio de coisas. Mas no verso seguinte o Senhor diz assim, entendendo que é preciso que tudo seja visto e organizado e posto no devido lugar, porque Deus, quando faz bem feito. Ele diz assim, que haja luz, e a partir disso, dessa visão, dessa claridade, todas as coisas se organizaram, água no seu lugar, céus, terra, e deu-se o início da criação, da construção de tudo, animais, árvores, e por fim gente, homens e mulheres. Pois é, o que Pedro viveu não é diferente. Ele precisava de algo em seu coração que desse para ele uma direção certa. Ele viveu grandes coisas, grandes experiências. Como há pessoas aqui que já têm uma colheita boa, já sentiram o poder de Deus, o mover do Espírito, a unção do Senhor. Pedro andou sobre as águas, lembra? Nas redes, ora ele atendeu o Senhor e lançou, não confiando nele mesmo, acabaram de pescar nada. E o Senhor ordena e ele lança de novo no mesmo lugar, só que agora é diferente. Sob a palavra de Deus, ele colhe uma grande pescaria. Ele sabia bem do poder do Senhor, do seu amor e da sua grandeza. Quem sabe você lembra de Pedro defendendo a Jesus, tomando a frente dele e enfrentando o Malco, ferindo o rapaz. Pedro andou com o Senhor, subiu ao monte, orou com ele, dormiu um pouco, mas acordou, enxergou o propósito que aquele homem que estava do seu lado, mais do que um galileu, era um rei, era o nosso Salvador. Certa hora ele sobe o monte sozinho com o Senhor e poucos discípulos, e tenta armar uma tenda para o Senhor. Mas de repente Pedro enfrenta dificuldades e, em suma, li aqui um pouco, ele o negou. É claro que Pedro não conseguiu largar de vez e de longe observava o caminhar do Senhor. Prisão, espancamento, ele acompanhou de certa forma
à distância, à margem. Ele viu quando os romanos lhe tomaram, lhe bateram, lhe espancaram. Ele viu quando judeus religiosos gritaram: crucifica-o, soltem Barrabás, crucifica. Mas o fato é que ele, nota-se pela sua conduta, que ele ficou infeliz. Os testemunhos já não eram o mesmo. Ele volta a pescar e fazer o que sabia fazer antes. Mas Pedro não se dá bem, não consegue se realizar, porque afinal de contas, ele não era mais um pescador. Pedro carregava nas veias agora o sangue de um apóstolo, alguém que apregoava a palavra e as pessoas criam de verdade. E ele sentia carência disso, falta do mover da unção que alegrava a alma. Sabe essa que você está sentindo? Quando a palavra chega, quando o Espírito desce, quando o louvor cresce, então você começa a ter o seu coração movido, crescido, alegrado. Eu fico pensando sobre esse abandono de Pedro e ouso dizer que nada é mais digno, prazeroso, realizador do que a gente fazer aquilo que Deus nos fez nascer para fazer nele. Pedro agora era um homem de Deus, não poderia ficar longe disso, da palavra nunca, das orações jamais, e ele sentia falta disso. Talvez nós também. Fazer aquilo para que nós nascemos para fazer em Deus. Isso é o que nos faz vitoriosos. A gente olha e vê isso escondido no meio da multidão. A gente vê aos poucos gente sendo quem Deus quer que seja. Hoje domingo, amanhã, ontem sábado, sexta-feira à noite eu estive ali no Pirambu. E eu vi ali no meio de uma praça, antes usada para tantas coisas, tantos fins, não muito dignos, mas eu vi lá igrejas juntas, reunidas, cantando, louvando, tanta alegria, tudo direitinho, palavra pregada, louvores cantados, a glória de Deus subia e descia, tão bonito no meio da praça, a igreja fora do templo, a igreja fora dos muros, a igreja abraçando as vidas, e as vidas chegavam, sentavam de longe, como Pedro, assim, só observando o que é que vai acontecer. Mas o fato é que os que estavam ali e os mais adiante estavam sendo abençoados, a voz chegava, o Espírito descia, a lágrima vinha, porque a palavra do Senhor não torna para ele antes que produza o seu efeito. Os corações são transformados à mercê da palavra de Deus. Eu vi tanta gente, pastores falando, levitas, eu vi os daqui, vi Celino, vi Ricardo, vi Carlinhos e vi Christian, fazendo louvor para o Senhor em terra estranha, em lugar fora da igreja. E ficou tão bonito, tão bem ministrado, tão maravilhoso. É bom estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. É bom fazer aquilo para qual nascemos, para fazer em Deus. Escute. Essa história de o coração ficar em caos e perder o rumo. É incrível como isso só pode ser bem visto sob a revelação de Deus. Jeremias, um dos profetas, dos grandes, ele viu a mesma cena que eu falei de Gênesis 1, quando Deus estava organizando o mundo. E com a sua palavra ele criou a luz. Haja luz, e a luz trouxe forma, porque a terra estava sem forma e vazia. Não é que a luz deu forma a tudo e encheu a terra de uma pretensão de Deus. Jeremias viu isso em seu capítulo, deixa-me ver, 4, ele diz assim: eu olhei e eu vi a terra. No meio da sua oração, joelho no chão, ele vê a terra. E ele diz assim: mas ela estava sem forma e vazia. E olhei para os céus, e não havia neles luz. O profeta viu. Mas pasmem, ele não estava se referindo à terra e ao céu. Ele diz isso quando ele encontra e vê e se depara com os corações dos homens. Havia dentro de cada coração a necessidade de Deus recriar, refazer, reorganizar, pôr tudo em ordem.
O coração de Pedro estava em desordem. Hoje pela manhã, em outra igreja, eu falei que o chamado de Deus não nos poupa. Antes nos põe no fronte de batalha. Eu disse lá que às vezes a gente chora porque dói. Pedro estava chorando. Mas preste bem atenção, o que é o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Paulo entendeu isso, irmãos queridos, e disse assim: nada nos separará do amor do Senhor, nada, nem distância, nem profundidade, nem as coisas do bem, nem as do mal, nem principados, nem potestades, nada separa, porque é um elo invisível, mesmo entristecido, às vezes dói. E eu dizia lá, que eu também choro. Às vezes a gente chora, eu já chorei, você chora ou não chora? Dói tanto que a gente chora, dói tanto que às vezes o discurso único é a lágrima. Mas a esperança se mantém como pedra angular. A gente chora, mas o coração sabe que tem resposta em Deus. Eu choro, você chora. Jesus chorou. Jesus chorou. Mas sabe de uma coisa? Tem uma resposta de Deus. Para toda lágrima, há um riso. Para todo caminho, há uma chegada. O choro, diga comigo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Profetize isso. Ou, não sei se o meu coração, o seu coração está em confusão, não está muito claro a vida, mas profetize isso. O choro será esmagado pelo riso, porque o Senhor é conosco. Davi entendia bem disso, e ele não conseguia ficar noutra posição a não ser com as mãos erguidas em adoração. Ele diz várias vezes, dizem nos salmos, repete-se nas palavras de Samuel, e ele diz assim: Senhor, isso no meio da batalha, Senhor, Tu és a minha lâmpada. Ele sabia que a vida escurece a alma. Os embates da vida tentam escurecer, trazer nuvens sobre a alegria. Mas Davi dizia, no meio da guerra, inimigo ali, outro acolá, problemas, lutas, guerras. E ele se baixava um pouco, se ajoelhava, se curvava, e ao mesmo tempo olhava para os céus e dizia: Tu és a minha lâmpada. Derrama, Senhor, luz nas minhas trevas. Aleluia. Que lindo, não? Que lindo. Isaías vai também em socorro, e eu acho isso. Fazia tempo que eu não me deparava com essa palavra, pastor Timóteo. Mas olha que lindo. Isaías, ele só fala de Jesus. O tempo todo fala de Jesus. Ele mira em Jesus. Tudo que ele diz é falando do Messias, do Cordeiro de Deus, do Deus Emanuel, do menino que nasceu, do filho que se nos deu. O tempo todo ele gasta suas letras para falar de Jesus, de salvação, de tamanha salvação. Ele alcança até a cruz e vê Jesus nela. Mas ele vê Jesus solto dela, liberto, ressurreto, e diz: há um trabalho glorioso que o Senhor olha e se alegra, que é o povo de Deus alcançado pelo sangue do Cordeiro. A Isaías diz assim, preste atenção nessa palavra, Isaías 10 diz assim: a luz de Israel, ele está falando de Jesus, será como fogo, mais do que brilhar, mais do que clarear. A luz que vem de Jesus queima, arde, é viva. E ele diz: a luz de Israel será como fogo, e o seu santo será como a labareda. Aleluia. Quem sabe você pode senti-lo aí. Verdade, Pedro estava sem direção. Acontece com a gente. Assim, quando a gente perde o brilho da luz, o claro da glória, tudo que vem parece ser o lugar certo, a coisa certa. Quando a luz apaga, você não sabe o caminho que deve ir. Escute. Pedro, quando se afasta, ele vai apenas pescar. Gesto automático, corre da vida.
João, em seu socorro, diz assim: Pedro, palavras minhas, me perdoem. Ele diz assim: Pedro, meu camarada, tem calma, a vida está em Cristo. A vida era a luz para os homens. Pedro, vem para cá. Em 1,5 ele diz: a luz resplandece nas trevas e elas não podem perseverar contra ela. Não é lindo? Escute, no verso 7 que eu li de Marcos 16, o anjo entende isso, seu chamado, e descobre que Jesus não esquecera de Pedro. Gente, o Senhor me cobrou essa palavra, quem sabe seja para você. Porque às vezes a gente se afasta sem se afastar. Às vezes a gente está tão pertinho, mas ao mesmo tempo está tão longe. Sabe por quê? A gente está perto, sabe, fisicamente, mas o coração perdeu a ardência. O coração perdeu a força da lágrima, da adoração. E talvez essa palavra, o Senhor insistiu comigo, seja para você. Amém. Nesse verso 7, o anjo, e eu gosto disso, o anjo diz para as mulheres, aliás, ele brada, é voz de Deus, ele diz: chamem Pedro. Aleluia. Eu acho isso lindo. É a volta, é o recomeço. A gente tem falado de aliança, não é? A gente tem falado que esse ano 2019 será o ano para nós celebrarmos e vivermos a aliança com o Senhor. Querit no hebraico. Pois bem, hoje é uma noite para retomar a aliança, restaurar a aliança, tomar para si o melhor de Deus, estar no lugar certo e fazendo aquilo que lhe dá razão à vida. É verdade. Em Mateus 5,14, o Senhor diz assim, e aí faço de novo, palavras minhas iniciais, às vezes a gente acha que Deus não está vendo e o seu amor encurtou. Eu quero dizer que não. Mateus diz assim, vós sois a luz do mundo, e aí agora fala com a gente, vós sois a luz do mundo. E em seguida ele diz assim, pois então que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que a glória de Deus se manifeste. Não é lindo? Em Colossenses 1,3, o Senhor diz assim, o Senhor nos libertou do império das trevas, e nos pôs lá no reino do Filho do seu amor. Aleluia. Romanos 8,33, o Senhor diz assim, quem é que vai intentar contra os eleitos de Deus? Em Romanos 16,20, eu acho que você vai gostar disso, o Senhor diz assim, e o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Eu acho isso tremendo. Queridos, no Calvário, você sabe dele, por 3 horas a luz se apagou. Da hora 9ª à hora 6ª, Jesus entregou seu Espírito. O sol continuava lá, a lua continuava lá, tudo estava ali, mas nada podia se ver porque a luz apagou. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais andará em trevas. Sabedoria não é o estudo demasiado, nem uma coleção de diplomas, nem tampouco o reconhecimento dos homens. Sabedoria é a capacidade de ver como Deus vê. É você enxergar a vida como ela é, sem a ilusão do mundo. Jesus disse, quando eu estou presente, você vê o que tem que ser visto. Quando o seu coração está cheio de mim, você consegue ver o caminho bem direitinho, porque o seu caminho é a verdade e a vida. É verdade. O Calvário, no interruptor da vida, apagou. Houve trevas, o céu chorou, né? Reviva a cena, porque já já ela vai mudar. Diz a palavra que no 3º dia, e essas mulheres estavam lá
para ver de perto. A pedra rolou, o túmulo se abriu e houve luz. O nosso Jesus ressuscitou. De novo a luz brilhou, acendeu-se o holofote da alma. Agora a gente vem bem direito à verdade, o caminho, a justiça de Deus. Ninguém mais pode roubar isso dos nossos corações. É verdade. Eu queria nesta noite convidar você a deixar de novo o Espírito Santo iluminar seu coração. Às vezes a gente se acostuma com a igreja, com os ritos, com os mitos, e deixa de olhar para quem está perto. Nesta noite é uma noite de reencontro, quantos creem? Deixa eu dizer por último algumas coisas para você. Quando a luz se acendeu no terceiro dia, um brado silencioso surgiu. As mulheres correram, mas o anjo chegou primeiro para dizer assim: volta, Pedro. Eu preciso ouvir isso. Sabe por quê? Porque os anos vão passando e a gente vai se acostumando com o jeito. E o Senhor é um Deus de novidades, de dependência. O Senhor precisa de renovo, de adoração, pós-adoração, você tenha algo que nunca fez para Deus. Volta, Pedro. Porque você nasceu para ser homem de Deus. Eu queria que você erguesse sua mão agora. Dissesse assim: volta, Pedro. E você não está falando só com Pedro, você está falando com quem está perto. Você está falando com você mesmo. Diga comigo: volta, Pedro. Aleluia. Porque bom, diga bom, é fazer aquilo para o qual nós nascemos para fazer. Aleluia. Escute. De novo, o Senhor estava lançando luz sobre o coração de Pedro. É a harmonia no meio do caos. É bálsamo diante das feridas. É alegria teimando contra a tristeza, é alívio da angústia. A luz que chega é paz no meio da guerra. É luz que brota sem detência no coração daquele que crê. Volta, Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, para nós encerrarmos. Talvez esteja doendo, incomodado, inquieto, escuro, confuso. Mas há uma voz que vai surgir dentro de você agora. Haja luz. Para reorganizar as coisas, ministérios. Que haja luz, soberana luz, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, suas emoções, seus planos, projetos, sentimentos. Que haja luz, revelação clara, palavra forte. Que haja luz, que dê coragem, empreendimento, que faça você voltar, enfrentar a vergonha, dizer: Senhor, Pedro, Senhor, eu estou de volta. Quando Jesus chega, Pedro é o primeiro de novo. Escuta, deixa eu dizer uma coisa. Deus muda as coisas de lugar. Verdadeiramente Ele muda. Eu lembro de mim, como eu era, e eu estou em processo, em busca de ser o alvo de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus muda as coisas de lugar. Pode estar incomodando você, mexendo com você, mas Ele muda as coisas de lugar para pôr as coisas no lugar certo. Tudo está no controle. Luz é eterna sobre trevas passageiras. Brilha o Senhor. Nesta noite será diferente. O encontro será poderoso. Você vai voltar a crer, a chorar, a gostar, a adorar o Senhor com todo poder e glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus muda tudo para estabelecer um caminho. Talvez eu insista por isso, porque você especialmente está aqui diante do Senhor. Há pessoas aqui que o Senhor está falando. Por isso, Abraão saiu de Ur, enfrentou tudo, deserto, nações, até o próprio povo, para chegar em Canaã. Por isso, Deus mudando coisas de lugar, para pô-las em lugar certo, é que José saiu do colo de Jacó. Filhinho querido, agora virou homem, vai, porque Deus te fará governador. Eu não sei se você está percebendo,
Quando a luz brilha, você começa a se entender como Deus lhe vê. Por isso, para que Deus mude as coisas daqui, do lugar, e ponha as coisas dele no lugar certo, Jesus saiu do céu. O céu ficou um pouco vazio. A terra se encheu da sua glória. Nós vimos a sua glória. Nós estamos vendo a sua glória. Talvez nem todos, mas algumas pessoas estão percebendo esse mover de Deus, essa mudança de coisas. Quem sabe você queira levantar sua mão comigo e dizer assim profeticamente: há coisas em minha vida que Deus está mudando e tem que mudar. Eu vou fechar meus olhos, tá? E vou mergulhar no Espírito. Deus está mudando o meu jeito de falar. Deus está mudando o meu jeito de pensar. Deus está alcançando um lugar muito difícil, o temperamento do homem, da mulher. Haja luz sobre o caos. Formem-se em todas as coisas. Ponham-se as coisas no devido lugar. Ninguém é tão duro. A pedra foi movida, tão grande, tão pesada. Ninguém é tão difícil. A água do Senhor muda. A palavra muda. O Espírito do Senhor muda. Diga comigo assim carinhosamente: o Senhor muda as coisas de lugar. E na minha vida, elas vão ficar no lugar certo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, quem sabe? Uma salva de palmas para o Senhor. Um dia o Senhor tomou um profeta. E é bom quando o Senhor nos toma. Em cada culto o Senhor deve nos tomar. Nós temos que deixar. Faça alguma coisa aí para você perceber Deus lhe tocando, lhe abraçando. Faça qualquer coisa. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa para que o Espírito Santo lhe mova, lhe toque. Deus tocou o profeta, tomou o profeta e o levou a um lugar muito feio, também um caos. Eu queria que você entendesse e olhasse até mesmo para as nossas janelas e visse que o caos que está posto não tem nada a ver com Deus. Que os hospitais estão cheios, as prisões também, que não tem nada a ver com Deus. Mas há uma luz que pode mudar isso. Nós sabemos que prisões não mudam, que leis não mudam. O que muda é quando a voz do Senhor fala aos nossos corações. Haja luz. Tudo fica muito claro. A gente vê o bem e o mal. A gente consegue ver, ora o abismo, não queremos, ora o céu, para lá iremos. A gente vê tudo, vê o ontem como éramos, vê o hoje, o Senhor é conosco, e vê o amanhã, aleluia, cantaremos um hino de vitória. O profeta é instado, levado a um lugar. Ezequiel 37 fala de um vale de ossos secos. Tudo está morto, seco, abandonado. E sabia que profeticamente às vezes isso alcança situações presentes. Vai embora a esperança, a alegria, o cântico, o júbilo. Já não há força, já não há intenções, propósitos. Tudo está parado, muito parado. Insisto nisso, o Senhor deve estar falando com alguém. Vou, volto, mas está tudo parado. Estou vivo, mas não vivo. Tenho, mas não possuo. Conquisto, mas não me deleito. Ele se depara com uma cena de ossos sequíssimos. Você está bem sabedor de tudo isso. Quem sabe o profeta olha para Deus, como nós diante das lutas, dificuldades, desafios do Senhor. E ele deve ter dito assim: Senhor, o que faremos? Para que o Senhor me trouxe aqui? E o Senhor diz assim para ele:
Só dê lugar à minha voz. Isso é um segredo. A gente fala de tudo e muito pouco da palavra, e é ela que traz luz. Só dê voz à minha palavra. Profeta, nesta noite, dê voz à palavra de Deus. Na sua vida, na sua casa, onde você estiver. Sobre sua família, o seu trabalho, suas dificuldades. Dê voz à palavra de Deus. Ezequiel, tudo tem jeito. Esse vale tem jeito. Só profetiza. Aleluia. E não é que ele profetiza, ele enche o peito. Porque a fé dá coragem. A fé da coragem, diga comigo, a fé da coragem. A fé mexe com a gente. Ele profetiza: vento do Espírito vem sobre esse vale, sobre esses ossos, sobre nossos corações nesta noite, e alegra de novo, dá vida de novo. Põe força, fôlego, louvor de novo. Põe adoração aí, Senhor, no coração da igreja. Glória a Deus. Põe palavras santas em nossos lábios. Cânticos novos para alegrar ao Senhor. Acabam-se as repetições, o automatismo, o falar por falar, o dizer de todo jeito. Tem algo inédito saindo aqui do peito, uma voz tão sincera: Senhor, sopra sobre mim, sobre minha casa, sobre a igreja. Sopra, Deus. Diga comigo: sopra, Deus, sobre o meu ministério, sobre a minha casa, meu trabalho, minha saúde. Diga: sopra, Deus. Aleluia. Glória a Deus. O vale escuro resplandeceu. Ossos se juntam. Sonhos se juntam. Nervos, articuladores começam a se juntar. Às vezes você não pode só, precisa da sua esposa. Às vezes você precisa do seu amigo, do seu irmão, do seu pastor. Os nervos começam a criar sobre aqueles ossos. Vem os músculos, força. Os jovens são forças. Eu vi tanta coisa bonita esses dias. Eu vi as meninas daqui louvando a Deus lá em outra igreja. Que força, que brilho. E o pastor disse para mim: como é bonito ver jovens dedicados ao Senhor. Nesta noite o Senhor está mexendo com você. Às vezes a gente tem força, mas não usa. Saúde, mas não canta. Talento, mas não usa. Só guarda. Escute. As carnes vêm, se unem, se formam um corpo, mas o corpo ainda está morto. Eu fico pensando que esse fenômeno das trevas, que permitem que haja um corpo, está vivo, mas não vive. As coisas existem, a terra estava lá, o céu estava lá, mas não se via nada porque estava tudo escuro. Foi preciso o Senhor dizer assim: haja luz para que se vejam as coisas. Estava tudo criado, terra, céus, mas faltava luz. E ela chega para você. É o nosso Jesus nessa noite, falando ao teu espírito. O corpo inerte, deitado, a vida passando e lá parado. E o Senhor disse: é preciso algo mais, profeta. E ele profetiza: que venha, que venha, que venha sobre eles, esse exército, o teu Espírito, Senhor. Você pode orar comigo assim nessa noite? Levante suas mãos. Às vezes a nossa vida, ninguém sabe, ninguém nota, só Jesus precisa desse brado. Diga assim: que venha. Às vezes, até sobre os pastores, você não sabe o que passa, você não sabe o que custa, você não sabe como é pesado, e às vezes escurece, perde brilho, o gosto. Por que estou falando isso, Senhor? Por que me pedes assim? Sai o prazer, e o Senhor quer alegria.
O amor transbordante que ajuda, acode, abraça. Vem cá, meu irmão, vou chorar contigo. Vem cá, minha irmã, eu quero celebrar a tua bênção. Haja luz. Às vezes a gente tem uma casa, mas não é lá. As palavras são rudes. Gostei do casamento, palavras doces. Às vezes a gente tem dinheiro, mas não é rico. Às vezes a gente tem um canto para morar, mas não é o esconderijo do Altíssimo. Às vezes a gente tem um carro do ano para andar, mas não tem velocidade para encontrar o Senhor. Isso vai mudar. Estou insistindo nisso, porque sinto unção aqui. Há pessoas aqui que ninguém sabe, mas que o Espírito está soprando de novo. Tem gente que teima, mas o Senhor nesta noite transforma o coração. Ezequiel também recebe a palavra: eu vou mudar o coração, vou transformar você. Eu vou pôr dentro de você o meu Espírito, e será tão largo, tão profundo, tão transbordante, que você vai desaparecer. E vai surgir uma pessoa cheia da promessa de Deus. Não é Pedro? Volta, Pedro, porque o Senhor fará de você o apóstolo da fé. Vamos lá, oração. Não esqueci. Estou precisando disso. Me nego a ser do jeito de ontem. Eu quero que o Senhor me faça correr sem pressa, vezes ajoelhado, apressado para Deus. Você sabe o que é apressado para Deus? Com fome de Deus, com sede de Deus. Precisamos disso. Bolsonaro não vai poder mudar o Brasil. Muda o Brasil quando muda você. Muda o Brasil quando muda mais um. Muda o Brasil quando alcança alguém cujo coração foi iluminado. Haja luz. Diga assim: pronto, está feito. Aleluia. Diga comigo: sobre problemas, dores, enfermidades, tudo que machuca, diga comigo com força, com fé. Diga para você: família, emprego, trabalho, coisas daqui, coisas do céu, vida espiritual, consagração, santificação, bênção de Deus, esperança e adoração. Diga comigo sobre tudo isso. Mire aí e diga assim: haja luz. Aleluia. E está feito. Por último, a oração. A oração do profeta. Fala, Ezequiel, porque ainda estão mortos. Tem corpo, mas não tem vida. Não é assim lá fora, e às vezes não é aqui, assim aqui dentro. Vamos lá. Diga comigo: vento do Espírito. Feche seus olhos para ficar melhor. Diga: vento do Espírito, sopra sobre a minha vida e me traz muita luz. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Termino dizendo isso: o Senhor Jesus reorganiza as coisas. Você já percebeu isso? Quando Ele entra, tudo fica organizado. Quando Ele entra de verdade, permanece, faz morada, não é apenas alguém que passa, é alguém que fica, permanente hóspede. Ele vai organizando. Ele organiza primeiro as coisas espirituais. A verdade surge, você se rende, entrega o coração, o sangue te cobre, e o Senhor começa a reorganizar a família, os casamentos, os filhos, as coisas. Ele reorganiza tudo. Reorganiza coisas, né? Reorganiza sentimentos, reorganiza a vida. Diga comigo: volta, Pedro. O teu lugar é na presença de Deus. Você pode ficar de pé. Gente, escuta aqui.
A gente tem falado de aliança